Então vamos lá? O mercado financeiro hoje amanheceu em polvo rosa. O presidente do Santander Mundial fez algumas declarações muito interessantes sobre a América Latina e principalmente sobre o ambiente brasileiro e como ele enxerga o crescimento do nosso país ou a queda do nosso país nos próximos meses. Essa declaração realmente acendeu aí uma série de notícias, todo mundo tá comentando sobre isso. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e eu vou dar a minha opinião sobre a fala aqui da Ana Botín. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz, vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever no canal se o vídeo te agregar de alguma forma. Não precisa deixar like agora, pode ficar tranquilo, é só prestar atenção no vídeo. Então, para você entender, quando a gente está falando do Santander, a gente está falando de uma das maiores instituições financeiras do mundo todo. O Santander é um banco espanhol que tem sede aqui no Brasil também, mas ele é extremamente relevante na Europa e até nos Estados Unidos. E a presidente do Grupo Santander, portanto, é uma pessoa que entende muito de economia, de macroeconomia e de todos esses movimentos. Afinal, ser tesoureiro de banco não é fácil, ser presidente de banco menos ainda. É um dos cargos mais complexos do mundo ali, onde você tem que tomar cuidado com cada provisão que você faz ou com cada nível de investimento ou não que você faz naquele país, com quanto você expande a sua carteira de crédito, uma série de relações, porque dependendo do que você fizer, isso pode dar problema. Olha o que a Ana Botín falou pra gente aqui, vê se você concorda com ela. Já quero que você comenta aí pra mim, se você concorda ou discorda da Ana Botín com essa previsão dela. A América Latina está melhor que o resto do mundo e o Brasil pode entrar em um ciclo virtuoso não visto há anos. Tá otimista a Ana Botín. A avaliação otimista para a região e para o país foi apresentada pela presidente do Conselho do Grupo Santander, a Ana Botín. No Brasil, a redução do custo da dívida interna vai ajudar as contas fiscais. Podemos ter o cenário de o Brasil entrar em um ciclo virtuoso como não vemos em anos, com uma moeda sólida, o real, com baixa de juros e com espaço fiscal para simplificar o sistema tributário e poder investir mais. E aí a Ana relembrou que o Banco Central brasileiro foi um dos primeiros a subir os juros e já iniciou o processo de queda, o que pode favorecer as contas públicas. Isso aqui realmente foi um trabalho muito bem feito lá atrás. A gente foi o primeiro a subir os juros na hora que o pico de inflação estava vindo, muito antes do restante do mundo. Realmente foi um trabalho muito bacana do Campos Neto aí. O jornalista lá perguntou para ela se há um risco do ciclo de corte ser interrompido após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizar que pode abandonar a meta de zerar o déficit em 2024. Tudo bem, o Brasil então tá indo numa questão legal, a gente tá fazendo uma reforma tributária que é realmente relevante, a gente conseguiu criar o tal do arcabouço fiscal, mas ela falou numa redução de endividamento do Brasil, sendo que o Lula recentemente disse que pretende quebrar ali a meta. Ele não tava levando tão a sério a meta fiscal, não. E aí o que ela disse? O Brasil vai crescer 3%. A Ana Botín, o mais importante é que voltemos a crescer. As contas fiscais vão se equilibrar se formos capazes de crescer uma vez que existam receita. Fato, se a gente tiver receita, cresce. O Brasil tem instituições fortes, não apenas o Banco Central, mas também políticas com muitos checks and balances, como o Congresso. O Congresso brasileiro realmente é incrível. É um país que quase sempre chega a consensos. Eu quero viver no Brasil da Ana Botín. A Ana também destacou que o Brasil tem inflação controlada, uma matriz energética limpa, considerada uma vantagem competitiva, de fato, energia hidrelétrica, e fez reformas digitais como o Pix, ela botou do Pix, que podem aumentar muito a produtividade. Nossa perspectiva, então, é muito positiva em relação ao Brasil. Primeira coisa, eu acho que a gente tem uma possibilidade de trilhar um bom caminho se o Brasil tomar as decisões certas, mas eu acho que a Ana Botín, ela tá emocionada. Ela perdeu um pouquinho ela perdeu a mão. Realmente, a gente tem alguns desafios muito grandes agora. A gente pode sim falar de um ciclo econômico realmente tá bom, as commodities, a gente tá vivendo um boomzinho ali da alegria, a gente tá falando em reforma tributária, se essas reformas forem aplicadas, a gente pode ter sim um ciclo de crescimento, tanto é que a gente vem com um crescimentozinho do PIB, mas se a gente tem desafios gigantescos e a política econômica precisa ser levada com seriedade para esse cenário aqui ter chance de acontecer. Eu achei o otimismo dela maravilhoso, fico feliz que a Ana Botín enxerga a gente assim, né? É bom ver uma opinião de uma especialista de fato que ela é, né? A presidente de um banco gigantesco enxergando com outros olhos, até porque a gente tá aqui numa maré muito mais complicada financeiramente, a gente veio de uma crise financeira muito séria, agora que a gente tá conseguindo dar aquela respiradinha, nossa indústria era para ter retraído 0,1, acabou subindo 0,1%. Então, realmente, o Brasil tem surpreendido em alguns números ali, mas eu acho que ainda é muito cedo pra gente cravar um otimismo tão grande, maravilhoso. Agora, que pro Santander vai ficar boas coisas, eu concordo com a Ana Botín, vai ficar maravilhoso, por isso que eu sou sócio. Pra banco, cara, se o país tá bem, tá bem. Pra banco, se o país tá mal, tá bem também. Você vê agora os bancos americanos, um cenário recorde de inflação, todo mundo tomando, né? Ninguém aguenta mais, o trabalhador suado, trabalhando 16 horas, não consegue pagar as contas mesmo, mas o banco é pau na máquina e não tem problema nenhum. Então, assim, o otimismo da Ana Botín tá mais do que lado da mesa que ela tá, né? Ela tá num, a gente tá no outro, tá complicado nossa vida. É por isso que eu sou sócio realmente do Santander. Eu entendi isso aqui, o pessoal tava mandando, falando, Raul, você acredita nisso aqui e tal? Eu falei, olha, que acreditar que vai dar certo pro Santander, eu acredito.
Agora, que a gente tá nesse ciclo virtuoso, não visto há anos, eu não comecei a enxergar ainda. Talvez eu sou um pouco mais pessimista que a Ana Botín. Eu acho que a gente tem sim uma chance de acertar, principalmente se respeitar o arcabouço fiscal, a meta fiscal for cumprida direitinho, né? O Andrade aí tiver mais força do que o Lula na hora de mexer nisso ali, porque se o Lula colocou ele lá, tem que confiar no trabalho dele. Não adianta o Haddad trabalhar, o Lula vai lá e faz uma frase de efeito e acaba com tudo que o homem fez, não tem jeito. O Haddad não tá muito feliz não. Claro que não. Isso é a mesma coisa, Vandinho. Você tá editando o vídeo há 8 horas. Imagina se é 8 horas. Fazendo aquela arte, aquele negócio. 8 horas não, 30 horas de edição. Eu subo o vídeo sem edição. Você fala o quê? Porra, não faz sentido. Tá saindo aí, ó. Haddad tá irritado. Aqui você vai ver, ó. Irritação de Haddad. Entendo, vai e vem. Se liga isso aqui. Bom dia, Marcela da Reuters. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está tergiversando, ministro. No Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício, que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Em resumo, Lula, você calado, você é um poeta, para de me atrapalhar. Ele vai lá, faz o planejamento. Eu vou entregar o Lula falando, não vamos cumprir a meta. Como é que não vai cumprir a meta? Pelo amor de Deus, não me fala uma coisa dessa, eu tô trabalhando. Basicamente ele falou que vai falar pro Lula o que tem que fazer. Sim. E o Lula vai falar, eu não vou fazer isso. Basicamente disse assim, o Lula faz o trabalho dele que eu faço o meu. É isso, ele apelou. Ó. Existe uma percepção, ministro, do mercado sobre leniência do Banco Central em relação ao combate... Deu drop mic, calou ela. Olha, ele vai responder. Ele respondeu ela só... Isso aqui foi sacanagem do negócio aqui. Eles cortaram, o Ministério da Fazenda cortou o áudio dele, aí não deu. Ele tá respondendo, bonitinho. Ele levantou só e respondeu fora do microfone. Ele não queria que gravasse. Ele não foi mal educado com ela, ele continuou respondendo. Se eu fosse o Lula, eu ficava na maciota. O Haddad não tá com paciência com você, não. Você ficava esperto. Então, é isso. Queria trazer sua opinião pra vocês. Eu acho que sim, a gente tem um potencial de fazer as coisas legais. Se a gente seguir mais o caminho do Haddad, menos o caminho do Lula, acho que pode se realizar o cenário aqui da Ana Botín. Mal conheço, já considero pacas. Ela acredita no Brasil mais que qualquer brasileiro. Tamo aí, tamo junto, Ana Botín. Agora, antes da gente concluir aqui, o que você precisa saber? Independente de ciclo econômico, se a gente está em alta no ciclo econômico, se a gente está em baixa no ciclo econômico, então você consegue encontrar excelentes oportunidades ali na renda variável, etc. E se o cenário for caótico mesmo, taxa de juros estrala, IPCA estrala, você tem como montar uma proteção à sua carteira. Então, para o investidor, assim como para o Santander, não interessa muito se a gente está num ciclo econômico de alta ou se o mundo está pegando fogo. Raul, mas não interessa. Como investidor, não. Mas, do lado dos investimentos, se você tiver dinheiro para investir, é possível adotar sempre posturas econômicas sólidas e que garantam a sua carteira com uma rentabilidade interessante, independente do cenário observado. Se você quiser aprender a fazer isso, a operar diferentes mercados e ganhar dinheiro sempre, criar uma carteira antifrágil que seja capaz de gerar renda, independente do que está acontecendo, eu vou te indicar que você abra aí alvp.com.br, pode ir lá, clica aqui nesse botão, preenche o seu formulário, me conta aqui como é que tá a sua vida financeira. Eu vou te falar para você se é melhor fazer só o treinamento ou se é melhor pegar um treinamento e um consultor para te ajudar. Patrimônios maiores podem exigir isso aí. Como é que você sabe que você pode confiar aqui na UVP? Como é que você sabe que a gente não é igual todo mundo que tá aparecendo nos anúncios aí te vendendo porcaria? O Reclame Aqui é um site que ele é aberto, tá? Para todo mundo. Ele oferece aí a possibilidade de você consultar o histórico de qualquer empresa e reclamar dela também. E a empresa não tem como apagar essas reclamações. Ela tem que lidar com as reclamações de forma honesta. Quando você pesquisa pela UVP, inclusive recomendo que você pesquise também os meus concorrentes, você vai ver aí que a gente tem 2 anos no Reclame Aqui, 27 mil visualizações de página, verificadinho aqui, e nenhuma reclamação. É só o pessoal fazendo piada aqui porque não tem reclamação, mas se você não consegue encontrar nenhuma reclamação objetiva. A gente é a única instituição financeira educacional que não tem reclamações hoje no Brasil. A única. E exatamente pelo trabalho que a gente faz. Eu fico falando pra vocês, tem mais de 10 mil alunos, descobri ontem que a gente tem 13 mil alunos, perdão aí pelos dados, eu tô atrasado, então são mais de 13 mil alunos formados pelo método da UVP e cada vez mais gente alcançando a independência financeira, cada vez mais milionários sendo criados, cada vez mais negócios sendo gerados, cada vez mais o nosso país se expandindo graças a esse trabalho que a gente tem feito aí. Então, recomendo que você vá lá conhecer, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro para você viver no Brasil da Ana Botín. Então, o negócio é esse. Vamos ver agora se tem alguma pergunta interessante aqui nos últimos vídeos. Nesse vídeo da renda fixa negativa, o Túlio 8528 perguntou: Raul, tenho conta em outra corretora e pretendo ingressar na UVP e
transferir meus ativos. Vai fazer sentido se você se tornar aluno, porque você vai ter taxa private, né? Poderia explicar brevemente sobre essa mudança, troca de custódia ali? É simples esse processo? Hoje em dia é extremamente simples, pode ser feito de maneira até online. Você pode falar com o nosso suporte, se você quiser trazer o seu patrimônio para cá, compensa bastante, vai lá, fala com o suporte, você já traz os seus ativos para cá, vai ser um prazer ter você aí como cliente. Se você for aluno da UVP, aí você pega a taxa private, que é a taxa que só é oferecida para quem tem mais de 10 milhões de reais investidos aqui pra gente. Se você vira aluno, você já ganha essa taxa private, é um grande diferencial da UVP aí. Essa taxa oferecida para esses multimilionários, ela oferece uma rentabilidade maior. Por exemplo, um título de renda fixa está ali rendendo 12% para a população de modo geral. Para quem é taxa private, você poderia oferecer o mesmo título a 13, 14. É muito interessante. Então, a taxa private realmente garante para você um belo bônus aí. A taxa private se paga o curso inteiro a partir de certo valor quando você investe. Ao longo do tempo ela se paga. Everton Barreto 2976. Alguém pode me ajudar? Sou um novo investidor. Ontem coloquei 13 mil reais no Banco Inter, investi 10 mil no CDB de liquidez diária e comprei 11 cotas de FIs, que totalizou 1.184 reais. Porém, meu saldo na conta está de 3 mil. A pergunta é, por que não foi descontado o dinheiro dos FIs? Demora um pouco. Pode demorar até de 2 a 3 dias para tirar o valor da sua conta. Isso é normal, tá bom? Inclusive, tá tendo alguns problemas no Banco Inter. Recebi aqui, vou até mostrar para vocês. Se você tá com um problema parecido, comenta aí, só pra gente entender o que tá acontecendo. Eu tentei falar hoje com o Inter e ainda não consegui. O aluno ficou bem com o Banco Inter. Inclusive, cliente de vocês que vem tirar a dúvida comigo, né? Vocês podiam ter um suporte que funcione pros clientes de vocês. O cara me trai, ainda vem aqui me contar que me traiu e que teve problema com a amante. Isso aqui é como se eu fosse corno, minha mulher me trai com o cara e chega falando que o desempenho do cara não agregou, não. Aí, é brincadeira. Investi 100 mil no Tesouro Selic 2029 há exatos 6 meses. E desde então não realizei nenhuma movimentação. Hoje meu saldo é de R$ 99.456. Não faz sentido nenhum, já era pra ele estar com a grana, o que significa uma perda de valor durante esse período. Você poderia me ajudar a entender melhor? Eu não consigo, sinceramente. Aí foi o que eu falei pra ele. Perguntei, Tesouro Selic ou Tesouro IPCA? Se fosse o IPCA, faria sentido. Inclusive, tem gente que tá perdendo dinheiro no IPCA. Vê aqui o vídeo, ó. E aí ele falou, por isso achei estranha a rentabilidade negativa. Eu vi seu vídeo ontem. Aí eu perguntei qual corretora. Ele falou, Banco Inter. Vou verificar o que aconteceu. O Inter pode ter cobrado alguma taxa dele. É isso aí. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.